E na aula de hoje nós vamos aprender então a fazer aqui a metade do quadradinho, né? Formando assim esse triângulo. Então, espero que vocês já tenham aí adiantado os squares de vocês, né? Os 6 quadradinhos que nós vamos precisar. Aqui, essa parte aqui, nós vamos encaixar na nécessaire. Ela vai ficar aqui nessa posição, então nós vamos precisar de quatro triângulos para poder fazer, então, essa montagem, tá certo? Então, olha só, aqui a gente vai escolher um quadradinho que a gente utilize ele como central, certo? Então, aqui, ó, eu escolhi essa padronagem aqui para ser o quadradinho central, esse que fica aqui bem localizado aqui no centro da nécessaire. E ele vai ficar nessa posição aqui, em formato de losango, né? Vai ficar atravessado. Então, olha, quando eu escolher e definir o padrão, né, a distribuição aqui das cores, esse daqui vai ser o meu central. Então, esse daqui eu comecei o miolo dele com amarelo, né? Então, eu vou botar um outro diferente do lado de cá, que ele vai ficar assim, dobrado, né? E aí, aqui o miolo é laranja. Então, do lado de cá, eu vou colocar uma outra combinação, onde o miolo é o bege, certo? Pronto. E aí, aqui, o que eu posso fazer para ele não ficar repetitivo, né? Esse miolo aqui, essa parte central, o outro quadradinho, vai ficar na parte das costas, certo? Ele vai ficar aqui. Aqui eu vou precisar de um outro que eu vou usar ele dobrado. Para não ficar igual, ó, que esse miolo aqui é caque, né, o bege, eu vou passar esse aqui para cá, porque aí fica esses três aqui diferentes, certo? E esse aqui, que é o segundo que nós vamos fazer, né, que já fiz, aí no caso quem já fez, né? Com o miolo laranja, eu vou colocar, ele vai ficar aqui nessa posição. Então, aqui vai faltar os triângulos para a gente encaixar, certo? Então, eu vou precisar um para a parte de trás e outro aqui para a parte da frente, ok? Então, seguindo a mesma lógica, do lado de cá eu tenho o com miolo bege. Então, esse com miolo laranja eu vou botar do lado dele aqui, ó. Porque se eu colocar aqui, vai ficar igual esse com esse. Então, eu coloco para o lado de cá, tá? E esse aqui, então, com o miolo bege, eu boto para o lado de cá. E aí, esse daqui vai ser para a parte das costas, então tá faltando um para eu colocar aqui. Então, ao todo, vão ser 4 triângulos, tá? Para a gente fazer os encaixes, para formar aí, né, a nossa nécessaire, tá? Que vai ficar desse jeito aqui. E nós vamos então começar a fazer um outro desse, que é o que está faltando aí para eu finalizar essa outra nécessaire aqui, tá certo? Então, vamos lá. Se ficou alguma dúvida, vocês coloquem aí para mim, para a gente poder fazer, para que vocês façam aí, né, e façam certinho, tá bom? Bom, para fazer então esse triângulo, nós vamos fazer aqui o anel mágico e como nós fizemos no quadrado, nós fizemos 16 pontos altos, aqui nós só vamos fazer 8, que é a metade, né? Então, eu vou iniciar aqui com o anel mágico. Vou fazer aqui a correntinha para levantar, para dar altura, né? Para eu poder voltar aqui, fazer o ponto baixo e uma correntinha equivalendo ao meu primeiro ponto alto. E em seguida, eu vou fazer mais 7 pontos altos, para dar um total de 8. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 1. 8 pontos altos.
E aí eu já posso finalizar aqui a carreira. Eu vou fazer uma correntinha, vou cortar aqui o fio, puxar para poder ajustar aqui esse nozinho e venho ajustar esse anel mágico, tá? Então ele vai ficar dessa forma aqui, olha, formando um meio círculo, tá? Depois, na hora que a gente for arrematar, a gente puxa bem aqui e arremata bem esse fio aqui do anel mágico, tá bom? Bom, na sequência aqui eu vou vir para a cor bege. E aí eu vou fazer os mesmos pontos, só que eu vou precisar, sempre que eu iniciar a carreira, eu vou precisar ter um ponto alto ou as 3 correntinhas simulando esse ponto alto. Porque na hora que eu vier aqui para finalizar aqui essa junção e começar a subir essa parte aqui de cima da necessaire, eu vou usar esses pontos aqui para fazer esses bloquinhos aqui, olha, de 3 pontos altos, tá vendo? Para poder a gente conseguir subir aqui essa parte, tá? Então, eu sempre vou precisar ter no início e no final da carreira as 3 correntinhas no início, né? Que vai simular um ponto alto, e o ponto alto aqui no finalzinho, tá? Observa que aqui nessa segunda carreira, nós fizemos na primeira 8 pontos altos, mas nós não vamos fazer os 8 pontos puff, não. A gente vai ficar só com 7 pontos puff, tá? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, nós vamos trabalhar assim. Eu vou fazer aqui o nó corrediço. Vou vir aqui na correntinha que eu fiz, né, do ponto baixo e uma correntinha. Nessa correntinha aqui, eu vou buscar esse nó corrediço. Aqui eu vou subir as 3 correntinhas. E aí agora sim eu venho nesse outro ponto aqui e faço o ponto puff com as 3 laçadas. Então eu lacei, puxei, lacei aqui, puxei de novo, lacei, introduzi aqui no ponto, puxei e aí agora eu tiro todos eles juntos, certo? Então aqui eu finalizei o ponto puff com 3 laçadas. Faço uma correntinha e venho para o ponto seguinte fazer a mesma coisa. Faço as 3 laçadas do ponto puff, tiro tudo de uma vez e faço uma correntinha. Finalizei aqui o último ponto puff, daí eu finalizo aqui com a correntinha e já venho aqui, vou buscar essa alcinha aqui do ponto, ó, essa alcinha aqui, e faço aqui o ponto alto. Pronto, finalizei, faço a correntinha, corto o fio. E aí eu já puxo e ajusto ele aqui, certo? Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos puff e uma correntinha de separação em cada um, e mais esses pontos altos aqui na borda, igual eu falei para vocês que a gente vai precisar deles, tá? Então, agora aqui eu já posso vir arrematando esses fios aqui, e depois que eu arrematar, eu volto aqui, então, para a gente dar início na outra cor, né, que a gente vai usar aqui, que é o pink. Pronto, os fios arrematados, agora eu já posso dar início aqui à próxima carreira. Aqui eu vou fazer da mesma forma, começando com um nó corrediço, e nós vamos precisar dessas 3 correntinhas iniciais aqui, simulando, né, um ponto alto. Então, eu vou vir aqui, olha,
na terceira correntinha, vou buscar aqui esse nó corrediço, vou subir aqui as 3 correntinhas, e aí eu já vou fazer também mais uma correntinha de separação. Então, eu subi aqui 3 correntinhas e vou fazer uma correntinha a mais de separação, tá? Para ficar o espaço entre a correntinha e o ponto que eu vou fazer. E aqui esse ponto, a gente sempre trabalha ele nesses espaços aqui, ó, né? Entre o ponto puff. Então, aqui eu tenho o meu primeiro espaço e aqui eu vou fazer, então, essa sequência aqui de 4 pontos altos juntos, tá? Então, eu venho aqui, laço, vou fazer aqui um ponto alto sem finalizar, o segundo, o terceiro e o quarto ponto alto sem finalizar. E aí, agora sim, com todas as laçadas aqui na agulha, eu laço aqui o fio e tiro tudo de uma vez. Aí, eu faço 2 correntinhas de separação. É o mesmo ponto que a gente usou para fazer o quadradinho, né? Então, não precisa explicar tanto para vocês, mas é dessa forma aqui. É os 4 pontos altos finalizados juntos. E as 2 correntinhas de separação. Então, eu vou fazendo dessa forma até chegar nesse último espaço aqui, tá? Aí eu volto para finalizar a carreira aqui com vocês. Finalizei aqui, então, aí nessa carreira eu fiquei com 8 pontos, né? Com 8 padrões aqui do ponto bolha, que são os 4 pontos altos finalizados juntos. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí eu vou fazer apenas uma correntinha e aí eu venho, entro aqui nesse mesmo espaço e faço o último ponto alto, que é o ponto alto que vai ficar aqui na beirinha, tá? Que vai finalizar aqui a carreira. Aqui eu faço a correntinha para arrematar, puxo o fio e ajusto aqui e finalizo então a terceira carreira, certo? Agora nós vamos introduzir o fio amarelo e aqui nós já vamos começar então a formar esse biquinho aqui do triângulo, né? Para ele ficar aí nesse formato. Então, vou começar aqui também com um nó corretiço. Vou buscar aqui o nó corrediço nessa última correntinha aqui que eu fiz, lembrando que eu deixei uma correntinha de separação. Então, eu venho nessa correntinha aqui, na última, né? Das 3 correntinhas que eu fiz da simulação do ponto alto. E subo, então, 4 correntinhas, porque aqui é como se fosse uma das quinas do quadrado. Então, aqui é ponto alto duplo. Então, para fazer o ponto alto duplo, são 4 correntinhas. E aí, eu vou fazer apenas uma correntinha de separação para poder separar do bloquinho, porque eu vou precisar trabalhar aqui entre o bloco, eu vou precisar subir o outro bloquinho da carreira seguinte, tá? Então, eu dou 2 laçadas aqui na agulha, e aí nesse espaço aqui, que eu vou trabalhar agora na carreira, eu vou trabalhar nos espaços. Então, nesse espaço aqui, entre as correntinhas que eu fiz e os 4 pontos altos juntos, ó, nesse espaço eu vou trabalhar um bloco de 3 pontos altos duplo. Então, faço aqui 1, 2,
Agora aqui eu vou trabalhar 3 espaços fazendo apenas o bloquinho de 3 pontos altos. Então, eu venho aqui nesse próximo espaço, faço os 3 pontos altos. No espaço seguinte, mais 3 pontos altos. Pronto. Agora aqui eu já faço a quina, tá vendo? Ela vem aqui como se estivesse fazendo o quadradinho, né? Eu já faço aqui aquele mesmo leque da quina, que é uma sequência de 3 pontos altos duplos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos duplos, certo? Ficando dessa forma aqui, ó, tá? Agora aqui eu sigo nesses outros 3 próximos espaços, fazendo o bloquinho de 3 pontos altos. Pronto, fiz a sequência aqui de 3 bloquinhos de 3 pontos altos, e aí eu já estou de novo aqui no outro espaço que seria a quina. Então, eu venho, faço apenas um bloco de 3 pontos altos juntos. Certo? Aqui os 3 pontos altos duplos. Vou fazer uma correntinha de separação e vou fazer mais um ponto alto duplo, pegando aqui, então, nessa alcinha lateral aqui. Faço uma correntinha e aí já corto o fio para poder finalizar. Pronto, finalizei aqui a carreira e agora eu vou fazer o seguinte, eu vou arrematar aqui esses fios para não ficar alvoroçando, né? E volto para vir com vocês fazer a última carreira. Pronto, fios arrematados. Agora eu vou então para a última carreira, tá? Aqui com o fio azul petróleo, eu faço aqui o nó correntiço, vou buscar ele na quarta correntinha, lembrando que eu tenho mais uma correntinha aqui que eu fiz de separação, então eu não entro nela, eu entro na quarta correntinha, faço aqui as 3 correntinhas para simular o ponto alto, faço uma correntinha de separação e aí eu venho nesse espaço aqui, entre essas 4 correntinhas, né? No espaço onde eu fiz aqui a correntinha de separação, né? Entre o bloco e as correntinhas, eu entro e faço aqui o bloco de 3 pontos altos. E a sequência da última carreira
é exatamente essa, né? A gente fazer em cada espaço aqui, a gente faz o bloco de 3 pontos altos. Quando chegar aqui na quina, eu vou fazer esse leque aqui de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Continuo aqui e venho para finalizar, tá? Então, eu vou fazendo aqui até chegar ali na quina. Vou acelerar aqui. Cheguei então aqui nesse espaço aqui de 2 correntinhas da quina. Eu vou fazer então o leque de 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos, tudo no mesmo espaço. E aqui eu vou continuar trabalhando entre os blocos, fazendo os blocos de 3 pontos altos. Então, vou acelerar aqui de novo e volto para a gente finalizar a carreira. Pronto, cheguei aqui, ó, nesse finalzinho aqui, onde eu tenho o bloco de 3 pontos altos duplo, uma correntinha e um ponto alto duplo. Nesse espaço aqui, eu trabalho o último bloco de 3 pontos altos. Faço aí a correntinha de separação e venho aqui nesse ponto aqui lateral. E faço aqui o último ponto alto. Certo? Então, aqui eu já posso fazer uma correntinha, cortar o fio. E agora é só arrematar. Tá pronto aí o nosso triângulo, né? O nosso meio quadradinho, que a gente vai usar aí na nossa nécessaire, né? Nós vamos colocar aqui, tá? Na próxima aula, então, eu vou ensinar vocês a fazer essa junção de uma forma bem legal, onde a gente vai fazer um esquema para não ter que ficar arrematando toda hora. Nós vamos trabalhar com agulha de tapeçaria, tá? Então, se vocês não tiverem agulha de tapeçaria, eu acredito que vocês devam ter, né? A gente vai usar, tá? Para poder fazer o arremate, e aí nós vamos aprender também como que nós vamos subir, levantar aqui esses pontos para poder aí finalizar a nossa nécessaire. Tá ficando linda, né? Bom, espero que vocês façam aí os quadradinhos de vocês, não deixem de fazer, são só 4 triângulozinhos. E os quadradinhos são só 6, é bem rapidinho de fazer. Aproveitem que até semana que vem dá tempo de vocês aprontarem. Não importa se vocês estão fazendo colorido, se estão fazendo de uma cor só, ou se estão usando 2 cores, enfim, usando a criatividade de vocês. O importante é finalizar o trabalho, conseguir colocar, mostrar para mim que vocês estão acompanhando, para poder aí sim vocês terem acesso à aula da finalização. Aí onde eu vou mostrar a vocês, onde a gente vai colocar o forro, o fecheclé, vamos fazer a alça de mão, vamos fazer um tassel também para colocar, para poder enfeitar aí a nossa peça, que isso daí tá super em alta. Essa coisa de você colocar pingentes, acessórios, essas coisas penduradas, né, nas bolsas. Isso aí tá usando bastante. E, enfim, é isso. Vamos embora, não deixem de fazer, que até a próxima aula, então, a gente vai fazer aí a junção dos nossos quadradinhos e dos nossos triângulos, tá bom? Então, até a próxima aula.